Meu nome é Célia e aos 68 anos nunca imaginei que minha vida daria uma reviravolta tão dramática. Nasci em uma pequena cidade do interior, filha de pais humildes que trabalhavam na lavoura. Desde cedo aprendi o valor do trabalho duro e da perseverança. Minha infância foi marcada por momentos de alegria simples, mas também por dificuldades. Lembro-me vividamente do dia em que, aos 8 anos, presenciei uma discussão acalorada entre meus pais sobre nossa situação financeira. Aquela cena ficou gravada em minha memória, plantando em mim a semente da determinação para conquistar estabilidade financeira no futuro. Na escola, sempre fui uma aluna dedicada, encontrando nos estudos uma forma de escapar da realidade, às vezes dura, de nossa vida no campo. Foi lá que conheci Marta, minha melhor amiga de infância, com quem compartilhava sonhos de uma vida melhor na cidade grande. Aos 15 anos, enfrentei um dos momentos mais difíceis da minha vida. Meu pai adoeceu gravemente e nossa situação financeira, que já era precária, tornou-se ainda mais complicada. Foi nesse período que tomei uma decisão que mudaria o rumo da minha vida. Comecei a trabalhar meio período em uma mercearia local para ajudar nas despesas da casa. Dividir meu tempo entre os estudos e o trabalho não foi fácil, mas essa experiência me ensinou valiosas lições sobre responsabilidade e gestão do tempo. Também foi nessa época que desenvolvi um interesse pela administração financeira, observando como o dono da mercearia lidava com as contas e os investimentos do negócio. Aos 18 anos, contra a vontade dos meus pais, decidi me mudar para a capital em busca de melhores oportunidades. Com pouco dinheiro no bolso e muita determinação, aluguei um quarto minúsculo e consegui um emprego como secretária em uma pequena empresa de contabilidade. Foi nesse trabalho que conheci Heitor, meu futuro marido. Ele era um jovem contador, recém-formado e cheio de ambições. Nos apaixonamos rapidamente e, após 2 anos de namoro, nos casamos. Na época, acreditava ter encontrado meu companheiro para a vida toda. Os primeiros anos de casamento foram felizes. Heitor e eu trabalhávamos duro, economizávamos e fazíamos planos para o futuro. Tivemos nosso único filho, Ricardo, quando eu tinha 28 anos. A chegada de Ricardo trouxe uma nova dimensão à nossa vida e, por um tempo, parecíamos a família perfeita. No entanto, as coisas começaram a mudar quando conheci minha sogra, Anita. Desde o início, percebi que ela não me aprovava. Anita era uma mulher tradicionalista e manipuladora, que acreditava que seu filho merecia alguém melhor do que uma moça do interior sem formação universitária. As críticas de Anita eram constantes e implacáveis. Nada do que eu fazia estava bom o suficiente para ela. Se eu cozinhava, o tempero estava errado. Se arrumava a casa, não estava limpo o suficiente. Quando voltei a trabalhar após o nascimento de Ricardo, ela me acusou de ser uma mãe negligente. Heitor, por sua vez, nunca tomava meu partido nessas situações. Ele sempre dizia que eu estava exagerando e que sua mãe só queria o melhor para nós. Com o tempo, percebi que Anita tinha um controle emocional sobre Heitor que ia além da relação normal entre mãe e filho. À medida que os anos passavam, a interferência de Anita em nossas vidas só aumentava. Ela usava chantagem emocional para manipular Heitor, fazendo-o sentir-se culpado por não visitá-la com mais frequência ou por não atender a todos os seus caprichos. E quando Heitor cometia erros, como gastar demais ou negligenciar suas responsabilidades em casa, Anita sempre o defendia, culpando-me por não ser uma boa esposa. Enquanto isso, eu canalizava minha frustração para o trabalho e para cuidar de nossa situação financeira. Aprendi a investir, comecei a economizar em segredo e, aos poucos, construí uma reserva financeira considerável. Tudo sem o conhecimento de Heitor ou de Anita. Quando Ricardo completou 18 anos e foi para a faculdade, senti que era hora de mudar as coisas em minha vida. Propus a Heitor que viajássemos mais, que aproveitássemos nossa meia-idade para realizar sonhos antigos. No entanto, ele sempre encontrava desculpas, geralmente relacionadas à necessidade de estar perto de sua mãe. Foi nessa época que Ricardo conheceu Patrícia, sua futura esposa. No início, Patrícia parecia uma moça adorável, educada e atenciosa.
Ela conquistou rapidamente o coração de Ricardo e, surpreendentemente, o de Anita também. Percebi que Anita via em Patrícia a nora que sempre quis ter. Os anos seguintes foram um turbilhão de eventos. Ricardo se formou, casou-se com Patrícia e o casal se mudou para perto de nós. Heitor, por sua vez, tornou-se cada vez mais distante e irritadiço. Descobri que ele estava enfrentando problemas no trabalho e, em vez de conversar comigo, buscava consolo e conselhos com sua mãe e com Patrícia. Aos 65 anos, decidi me aposentar. Planejava usar esse tempo para finalmente viajar e aproveitar a vida que tinha construído com tanto esforço. No entanto, Heitor parecia cada vez mais desinteressado em meus planos. Ele passava mais tempo com sua mãe, Ricardo e Patrícia do que comigo. Foi então que comecei a notar mudanças sutis no comportamento de todos ao meu redor. Conversas sussurradas que cessavam quando eu entrava no ambiente, olhares de pena de Patrícia e um distanciamento ainda maior de Heitor. Algo estava acontecendo e eu estava sendo deliberadamente mantida fora do loop. Numa tarde de domingo, durante um almoço em família, Heitor finalmente revelou o que estava acontecendo. Com Anita, Ricardo e Patrícia ao seu lado, ele me informou que todos haviam decidido que seria melhor para mim me mudar para uma comunidade de aposentados. Segundo eles, eu estava ficando confusa e precisava de cuidados especiais. Fiquei chocada, não havia nada de errado com minha mente ou minha saúde. Tentei argumentar, mas fui interrompida por Patrícia, que com uma voz doce e condescendente disse: "Célia, querida, é para o seu próprio bem. Nós só queremos o melhor para você." Anita, com um sorriso que não chegava aos olhos, acrescentou: "Além disso, a venda da casa ajudará a cobrir as despesas do asilo. Você não precisa se preocupar com nada." Naquele momento, percebi o plano que haviam tramado. Queriam me afastar, tomar minha casa e provavelmente qualquer dinheiro que achavam que eu tinha. Mal sabiam eles sobre minha fortuna em euros, cuidadosamente acumulada e escondida ao longo dos anos. Nos dias que se seguiram, tentei conversar com Heitor em particular, fazê-lo ver a razão. Mas ele estava irredutível, completamente sob a influência de sua mãe e de Patrícia. Ricardo, meu próprio filho, parecia ter sido convencido de que isso era o melhor para mim, recusando-se a me ouvir. Senti-me traída, abandonada por aqueles que deveriam me amar e proteger. A dor da rejeição era quase insuportável, mas me recusei a me deixar abater. Decidi que se eles queriam jogar esse jogo, eu jogaria também, mas com minhas próprias regras. Comecei a fingir que estava resignada com a ideia da mudança para o asilo. Deixei que Patrícia e Anita tomassem a frente dos preparativos, enquanto secretamente planejava minha vingança. Usei meus contatos e conhecimentos financeiros para preparar minha saída estratégica. Na véspera do dia da mudança, fiz uma última visita ao banco, onde converti uma parte significativa de meus investimentos em dinheiro vivo. O restante permaneceu em contas secretas no exterior. Voltei para casa com uma maleta cheia de euros, escondida cuidadosamente entre minhas roupas. Na manhã do dia da mudança, a casa estava em polvorosa. Patrícia corria de um lado para o outro, organizando as últimas coisas, enquanto Anita supervisionava tudo com um ar de satisfação mal disfarçada. Heitor parecia nervoso, evitando olhar diretamente para mim. Foi então que recebi a ligação que mudaria tudo. Era Daniel, um velho amigo e advogado de confiança. Ele tinha conseguido os documentos que eu precisava para meu plano. "Célia", disse Daniel ao telefone, "está tudo pronto. Os papéis estão assinados e registrados. Você tem certeza de que quer seguir com isso?" Olhei ao redor para a casa que construí com tanto amor e que agora me estava sendo tirada. Vi Anita cochichando algo no ouvido de Heitor, provavelmente mais instruções sobre como lidar comigo. Patrícia estava ao telefone, provavelmente falando com o asilo. A determinação cresceu dentro de mim. "Sim, Daniel", respondi firmemente. "É hora de mostrar a eles quem realmente sou." Desliguei o telefone e me dirigi à sala onde todos estavam reunidos. Com um sorriso calmo, peguei minha bolsa e a maleta que havia preparado na noite anterior. "Estou pronta para ir", anunciei. Patrícia sorriu, aquele sorriso falso que eu tinha aprendido a odiar.
Que bom que você entendeu que é o melhor, Célia. Você vai adorar o asilo, tenho certeza. Anita não conseguiu esconder sua satisfação. Sim, e não se preocupe com a casa, nós cuidaremos bem dela. Foi nesse momento que decidi revelar meu trunfo. Abri a maleta revelando as pilhas de euros cuidadosamente organizadas. Os olhos de todos se arregalaram em choque. Acho que houve um mal-entendido, disse calmamente. Eu não vou para asilo nenhum. Na verdade, estou de partida para a Europa. Sempre quis conhecer a Riviera Francesa, sabem? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Heitor foi o primeiro a se recuperar do choque. Célia, o que é isso? De onde veio todo esse dinheiro? Sorri, saboreando o momento. Ah, meu querido, você nunca se interessou muito pelas nossas finanças, não é mesmo? Bem, digamos que eu tenho sido uma excelente administradora ao longo dos anos. Anita, com o rosto vermelho de raiva, explodiu. Isso é impossível! Você não pode ter todo esse dinheiro! Heitor, faça alguma coisa! Mas Heitor estava paralisado, olhando alternadamente para mim e para o dinheiro. Patrícia, por sua vez, tentava manter a compostura, mas era evidente que seus planos estavam desmoronando diante de seus olhos. Mãe, Ricardo finalmente falou, sua voz tremendo. O que está acontecendo? Olhei para meu filho, sentindo uma mistura de amor e decepção. O que está acontecendo, Ricardo, é que sua mãe finalmente decidiu viver a vida que merece. Uma vida livre de manipulações e traições. Tirei um envelope do bolso e o entreguei a Heitor. Aqui estão os papéis do divórcio já assinados por mim. Meu advogado entrará em contato para acertar os detalhes. A casa, podem ficar com ela. Considere meu presente de despedida. A expressão de Heitor era de puro choque. Ele abriu o envelope com mãos trêmulas, confirmando o que eu havia dito. Anita, ao seu lado, parecia prestes a ter um colapso. Você não pode fazer isso, gritou Anita. Heitor, não deixe ela ir embora assim. Mas eu já estava me dirigindo à porta. Parei por um momento e me virei para encará-los uma última vez. Ah, e Patrícia, querida, lembre-se sempre de que as aparências enganam. Nunca subestime uma mulher só porque ela é mais velha ou parece inofensiva. Com essas palavras, saí pela porta, deixando para trás um coro de vozes confusas e exaltadas. Entrei no táxi que me esperava, instruindo o motorista a me levar ao aeroporto. Enquanto o carro se afastava, senti uma mistura de emoções, alívio, tristeza, mas principalmente uma sensação avassaladora de liberdade. Pela primeira vez em anos, eu estava no controle total da minha vida. Nas semanas que se seguiram, estabeleci-me em um charmoso apartamento em Nice, na Côte d'Azur. A vista para o mar Mediterrâneo era de tirar o fôlego, e eu passava horas na varanda, refletindo sobre os eventos que me trouxeram até ali. Recebi várias ligações de Heitor e Ricardo, implorando explicações, oferecendo desculpas esfarrapadas. Ignorei a maioria delas, respondendo apenas o suficiente para deixar claro que minha decisão era final. Anita, pelo que fiquei sabendo através de conhecidos mútuos, estava furiosa, espalhando histórias sobre como eu tinha enlouquecido e abandonado a família. Patrícia, por outro lado, manteve um silêncio revelador. Imagino que ela estivesse ocupada demais tentando salvar sua reputação e posição na família para se preocupar em me contatar. Com o tempo, comecei a explorar minha nova vida. Fiz amizades com outros expatriados, participei de aulas de francês e me envolvi em atividades culturais locais. Pela primeira vez em décadas, senti que estava vivendo, não apenas existindo. Um dia, cerca de 6 meses após minha partida, recebi uma carta inesperada. Era de Ricardo. Diferente das ligações anteriores, o tom desta carta era mais reflexivo e maduro. Ricardo escreveu: Mãe, demorei muito para escrever esta carta porque precisei de tempo para processar tudo o que aconteceu. Primeiramente, quero pedir perdão. Fui cego e tolo, deixando-me influenciar por outros sem considerar seus sentimentos ou bem-estar. Desde sua partida, muita coisa mudou. Papai está devastado, alternando entre períodos de depressão e raiva. Vovó Anita teve um pequeno derrame, provavelmente devido ao estresse da situação, e está se recuperando lentamente. Quanto a Patrícia, bem, as coisas não estão bem entre nós.
Sua saída nos forçou a encarar muitas verdades desconfortáveis sobre nossa família e sobre nós mesmos. Percebo agora o quanto fomos injustos com você ao longo dos anos, especialmente nos últimos tempos. Não espero que você nos perdoe imediatamente, ou talvez nunca. Mas quero que saiba que estou trabalhando para ser uma pessoa melhor, um filho melhor. Se um dia você estiver disposta, gostaria muito de ter a chance de conversar pessoalmente e tentar reconstruir nossa relação. Com amor e arrependimento, Ricardo. A carta me pegou de surpresa. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto eu a lia e relia. Era uma mistura de emoções. Alívio por Ricardo ter finalmente enxergado a verdade, tristeza pela dor que todos estavam passando e uma pontada de esperança para o futuro. Nos dias que se seguiram, refleti muito sobre a carta de Ricardo e sobre tudo o que havia acontecido. Percebi que, embora minha vingança tivesse sido satisfatória no momento, ela também trouxe consequências que eu não havia previsto totalmente. Decidi que era hora de dar o próximo passo em minha jornada de autodescoberta e cura. Comecei a frequentar sessões de terapia, algo que nunca tinha considerado antes. Lá, pude explorar não apenas os eventos recentes, mas também padrões de toda a minha vida que contribuíram para a situação em que me encontrei. Enquanto isso, minha vida em Nice continuava a florescer. Fiz amizade com Geneviève, uma viúva francesa que morava no apartamento ao lado. Ela me apresentou a um grupo de mulheres expatriadas, todas com histórias fascinantes e complexas. Juntas explorávamos a cidade, participávamos de eventos culturais e compartilhávamos nossas experiências de vida. Um dia, durante um almoço com esse grupo, Isabelle, uma americana que vivia na França há décadas, me perguntou: Célia, você já pensou em escrever sua história? É realmente inspiradora. A ideia me pegou de surpresa. Nunca tinha me considerado uma escritora, mas quanto mais pensava nisso, mais a ideia me atraía. Comecei a fazer anotações, relembrando eventos do meu passado, refletindo sobre as lições que aprendi. Enquanto mergulhava nesse processo de escrita terapêutica, recebi outra carta, desta vez de Heitor. Diferente de Ricardo, seu tom era mais defensivo e amargo. Célia, espero que esteja satisfeita com o caos que deixou para trás. Minha mãe está doente, nosso filho está questionando tudo em que acreditava, e eu... Bem, eu estou tentando entender como pude ser tão cego por tanto tempo. Patrícia nos deixou. Aparentemente, sem você por perto para manipular, ela perdeu o interesse em nossa família. Isso abriu meus olhos para muitas coisas que eu me recusava a ver antes. Não sei se algum dia poderei perdoar a maneira como você nos deixou, mas começo a entender por que o fez. Passei noites em claro repassando nossos anos juntos, vendo pela primeira vez o quanto te negligenciei, o quanto permiti que minha mãe interferisse em nossas vidas. Não estou pedindo que volte. Sei que essa ponte foi queimada, mas gostaria que soubesse que, apesar de tudo, ainda me importo com você. Se um dia quiser conversar, estarei aqui. Heitor. A carta de Heitor trouxe à tona emoções conflitantes. Por um lado, senti uma certa satisfação ao ver que ele finalmente estava reconhecendo seus erros. Por outro, senti uma pontada de culpa pelo sofrimento que minha partida abrupta havia causado. Decidi não responder imediatamente a nenhuma das cartas. Em vez disso, concentrei-me em meu projeto de escrita, usando-o como uma forma de processar meus sentimentos e experiências. À medida que os meses passavam, meu manuscrito tomava forma. Era uma história de resiliência de uma mulher que se recusou a ser vítima das circunstâncias e decidiu tomar as rédeas de sua própria vida. Mas também era uma história de arrependimentos, de oportunidades perdidas e de como os mal-entendidos e a falta de comunicação podem corroer até mesmo os laços mais fortes. Um ano após minha chegada a Nice, recebi um telefonema inesperado. Era Daniel, meu advogado e amigo. Célia, ele disse, sua voz séria. Aconteceu algo que você precisa saber. Anita faleceu ontem à noite. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Apesar de todos os problemas que tivemos, Anita ainda era a mãe de Heitor e a avó de Ricardo. Sua morte marcava o fim definitivo de uma era em nossas vidas. Como estão Heitor e Ricardo? Perguntei, minha voz trêmula.
Abalados, como era de se esperar, respondeu Daniel. Célia, eles perguntaram se você viria para o funeral. Fiquei em silêncio por um longo momento, ponderando. Parte de mim queria ignorar o pedido, deixar o passado no passado. Mas outra parte sabia que este poderia ser um momento crucial para todos nós. Diga a eles que irei, respondi finalmente. Nos dias que se seguiram, preparei-me emocional e mentalmente para retornar ao Brasil. Empacotei uma mala pequena, incluindo o manuscrito do meu livro quase terminado. Algo me dizia que esta viagem seria um capítulo importante em minha história. No voo de volta, reli as cartas de Ricardo e Heitor. Percebi que, embora minha vingança tivesse sido doce no momento, ela também havia aberto feridas profundas que precisavam ser curadas. Não por eles, mas por mim mesma. Ao desembarcar no aeroporto, vi Ricardo me esperando. Ele parecia mais velho, mais cansado do que eu me lembrava. Nosso abraço foi desajeitado, cheio de emoções não ditas. Obrigado por vir, mãe, ele disse, sua voz embargada. No caminho para a casa onde o velório estava sendo realizado, Ricardo me atualizou sobre os acontecimentos dos últimos meses. Heitor havia se afundado no trabalho, raramente saindo de casa além do necessário. Patrícia havia se mudado para outra cidade, cortando quase todo o contato com a família. Quando chegamos, vi Heitor de pé ao lado do caixão de sua mãe. Nossos olhos se encontraram e, por um momento, foi como se o tempo tivesse parado. Vi nele uma mistura de dor, arrependimento e talvez um lampejo de esperança. Aproximei-me lentamente, sentindo o peso dos olhares de todos os presentes. Célia, Heitor murmurou, sua voz rouca. Você veio. Sim, respondi simplesmente. Sinto muito pela sua perda. Ficamos ali, lado a lado, em um silêncio carregado de anos de história não resolvida. O velório transcorreu de forma solene, com vários conhecidos se aproximando para oferecer condolência. Notei os olhares curiosos e os sussurros discretos. Claramente, minha presença era tão surpreendente quanto a ausência de Patrícia. Após a cerimônia, Ricardo nos convidou para um café em sua casa. O apartamento era novo para mim, um lembrete tangível do tempo que havia passado e de quanto as coisas haviam mudado. Sentados ao redor da mesa da cozinha, com xícaras de café fumegante à nossa frente, finalmente tivemos a conversa que estava anos atrasada. Mãe, Ricardo começou hesitante, nós gostaríamos de pedir desculpas. O que fizemos, o que planejamos fazer com você, foi imperdoável. Heitor assentiu, seus olhos fixos na xícara à sua frente. Fui um tolo, Célia. Deixei que minha mãe e Patrícia me manipulassem. Ignorei anos de companheirismo e confiança que construímos juntos. Não há desculpa para isso. Ouvi suas palavras em silêncio, deixando-as penetrarem. Parte de mim queria gritar, jogar na cara deles toda a dor e a raiva que havia guardado por tanto tempo. Mas outra parte, a parte que havia crescido e se curado durante meu tempo na França, sabia que isso não levaria a nada. Vocês me magoaram profundamente, comecei, minha voz calma, mas firme. Não foi apenas a ideia de me colocar em um asilo. Foi a falta de respeito, a forma como me trataram, como se eu fosse incapaz de tomar minhas próprias decisões. Como se toda a vida que construí não significasse nada. Vi lágrimas nos olhos de Ricardo e Heitor parecia ter envelhecido 10 anos enquanto eu falava. Mas, continuei, este último ano me ensinou muito, sobre mim mesma, sobre perdão, sobre a importância de comunicação honesta. Não posso dizer que os perdoo completamente, não ainda, mas estou disposta a tentar reconstruir algo. O alívio em seus rostos era palpável. Ricardo pegou minha mão, apertando-a gentilmente. Obrigado, mãe, é mais do que merecemos. Heitor finalmente levantou os olhos, encontrando os meus. Célia, sei que provavelmente é tarde demais para nós como casal, mas gostaria que soubesse que me arrependo profundamente de como as coisas terminaram. Você merecia muito mais. Assenti, sentindo um nó na garganta. Obrigada, Heitor. Isso significa muito para mim. Passamos as horas seguintes conversando, relembrando o passado e tentando entender como chegamos àquele ponto. Foi uma conversa difícil, cheia de momentos tensos e revelações dolorosas. Mas também foi catártica,
uma chance de finalmente colocar para fora sentimentos que haviam sido reprimidos por tanto tempo. Quando a noite caiu, senti-me exausta, mas de alguma forma mais leve. Antes de me despedir, tirei o manuscrito da minha bolsa. Nos últimos meses tenho trabalhado nisso, expliquei, colocando-o sobre a mesa. É a história da nossa família vista pelos meus olhos. Gostaria que vocês lessem, se quiserem. Talvez ajude a entender melhor minha perspectiva. Ricardo e Heitor olharam para o manuscrito com uma mistura de apreensão e curiosidade. Nós leremos, prometeu Ricardo. Nos dias que se seguiram, fiquei hospedada em um hotel próximo. Visitei alguns velhos amigos, redescobri partes da cidade que havia deixado para trás. Era estranho estar de volta, como uma estranha em um lugar que um dia chamei de lar. Uma semana após o funeral, recebi um telefonema de Ricardo. Sua voz estava embargada. Mãe, terminamos de ler seu livro. Podemos nos encontrar? Concordei e naquela tarde nos reunimos novamente, desta vez em um café neutro. Ricardo e Heitor pareciam emocionalmente esgotados, com olheiras profundas e expressões sérias. Sua história... Nossa história, começou Heitor. É poderosa, Célia. Nunca imaginei, nunca realmente entendi. Ricardo completou. Ler suas palavras, ver os eventos pelos seus olhos, foi uma experiência transformadora. Percebemos o quanto fomos cegos, o quanto te magoamos ao longo dos anos sem nem mesmo perceber. Senti lágrimas se formando em meus olhos. Escrever foi uma forma de cura para mim, expliquei. Me ajudou a processar tudo o que aconteceu, a entender melhor minhas próprias ações e sentimentos. Mãe, disse Ricardo, pegando minha mão, depois de ler isso, entendemos completamente por que você fez o que fez. Sua força, sua determinação, são inspiradoras. Heitor assentiu acrescentando. Célia, sei que não temos o direito de pedir isso, mas você consideraria publicar essa história? Acho que muitas pessoas poderiam se beneficiar dela. Fiquei surpresa com o pedido. Vocês teriam que lidar com a exposição, com pessoas conhecendo nossos problemas familiares, ponderei. Talvez seja exatamente o que precisamos, respondeu Heitor. Um pouco de honestidade e vulnerabilidade. Nos dias que se seguiram, refleti muito sobre a sugestão deles. Percebi que publicar minha história não seria apenas sobre exposição ou vingança, mas sobre compartilhar uma jornada de autodescoberta e empoderamento. Antes de retornar à França, tomei minha decisão. Contratei um agente literário e comecei o processo de publicação. O livro, intitulado Renascimento aos 60, foi lançado um ano depois. Para minha surpresa, a história ressoou com muitas pessoas. Recebi cartas de mulheres de todo o país, agradecendo por dar voz a experiências que muitas viviam em silêncio. O livro se tornou um sucesso modesto, levando a convites para palestras e entrevistas. Meu relacionamento com Ricardo e Heitor continuou a evoluir lentamente. Não voltamos a ser a família que éramos antes. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Mas encontramos uma nova forma de convivência, baseada em respeito mútuo e comunicação honesta. Quanto a Patrícia, soube que ela se casou novamente e se mudou para outro estado. Às vezes me pego pensando nela, esperando que tenha aprendido algo com toda essa experiência. Hoje, aos 72 anos, divido meu tempo entre Nice e visitas ocasionais ao Brasil. Continuo escrevendo, explorando novas paixões e cultivando amizades profundas. A vida me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, para se redescobrir. Minha história não teve um final feliz de conto de fadas. Não houve reconciliações milagrosas ou perdões instantâneos. Em vez disso, foi um processo contínuo de crescimento, cura e autoaceitação. Aprendi que a verdadeira vingança não está em machucar os outros, mas em viver bem e ser fiel a si mesmo.